Bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo no podcast de número 64. Podcast número 64. Vamos ter um convidado hoje muito, mas muito legal, que passamos a seguir. Conhecemos ele pelo Dr. Ítalo, que esteve no escritório a semana passada, conversando um pouco a respeito de direito penal, e conhecendo o Instagram, nos encantou, sobretudo, a coragem desse homem, a coragem do Saulo de estar aqui nas redes sociais falando o que às vezes muita gente tem medo de falar, o que muitas vezes alguém até queria, mas esconde lá no seu coração aquela verdade, porque tem medo. Resumo, pelo pouco que eu te conheço, em uma palavra, a pessoa que tu é. Coragem, porque as integridades, né, os teus valores a gente vai conhecer aí, e tenho certeza com o tempo, porque essa amizade ela começou hoje, mas vai ser para sempre. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Deixa eu só baixar aqui o volume. Tem alguma coisa que está dando uma reverberação, né? Tem que deixar no zero aí. Deu. Obrigado, Saulo, por ter aceitado o convite. Até deixar aqui o pessoal aí que está... De onde é que está saindo esse volume, será? Tá ouvindo? Tô ouvindo reverberar. Parece que é o meu, né? O microfone aqui. Fica à vontade. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Por isso que tem sucesso. Tu entende de tudo? Maravilha. Pessoal aí do Instagram que segue o Saulo, meu muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui. Estamos dia a dia aqui no podcast Frente com o Moraes, aqui no meu podcast pessoal, compartilhando conhecimento sobre direito, sobre a vida, para todos nós evoluirmos juntos. Então vem com a gente bater um papo, vem com a gente aqui realmente crescer enquanto pessoa, crescer enquanto cidadão. Conversei aqui nos bastidores e assim, estar contigo, cara, tá crescendo, mano. Tá crescendo. A gente conversou, tu percebeu que é uma coisa boa o bate-papo? É uma coisa boa. O making off aqui já dava um podcast. Cara, que massa, que massa. Aqui, primeiro, registrado o meu agradecimento por tu ter aceitado o convite para estar aqui às 8h30 da matina, no sábado de manhã. Que de cada 10 convites, quase 10 diz, cara, mas sábado de manhã, Moraes, pô, daí tu me quebra, né, cara? E o Saulo aí vem, Moraes, deixa eu ver aqui minha agenda, se for possível, a gente tá dentro. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Agradeço o senhor, agradeço o Dr. Ítalo. E é muito interessante essa situação, porque o convite veio do senhor, mas através do Dr. Ítalo. E as pessoas têm muitas vezes o entendimento de que o advogado e o policial são inimigos. E eu conheci o Dr. Ítalo quando eu ainda era policial, e veja que interessante. Estava eu de um lado e o Dr. Ítalo na defesa. O Dr. Ítalo é um criminalista. Então eu fazendo o meu trabalho de prender o criminoso e o Dr. Ítalo fazendo o trabalho dele de defender o seu cliente. Independente de ser criminoso ou não, o direito determina, nem é que possibilita, mas ele determina que todos têm direito à defesa. E o doutor Ítalo fazendo o trabalho dele. E muitas pessoas imaginam que o advogado, o criminalista e o policial são inimigos. Mas não é isso, não é dessa forma que eu vejo. E o doutor Ítalo acabou se tornando um grande amigo, que posteriormente veio a trabalhar comigo na Câmara de Vereadores. Ele no escritório de um vereador, no gabinete de um vereador, e eu como vereador. Não trabalhamos no mesmo gabinete, mas nos tornamos amigos na época da polícia, ele advogando e eu prendendo criminosos, e hoje trabalhamos juntos na Câmara de Vereadores. Cara, que bacana, Saulo. E sempre digo nos bastidores aqui do escritório, respeite todo mundo que trabalhar, faça o teu trabalho, porque aquela pessoa... Tá ouvindo barulho também? Tô ouvindo, eu acho que deve... Pode ser o seu. O meu eu não posso silenciar, mas ele é pra estar no mudo aqui. A minha voz tá no mudo, não vai sair. Vamos lá. Será que não... Tinha um rest. Ele não pode ficar 100% no mudo, senão ele não... Vê se tá ouvindo aí, não? Eu tenho a impressão de que é daqui, mas agora acho que parou, né? Parou. Volta um pouquinho. Sim. 1, 2, 3. Mas agora eu tenho a impressão de que
Parou. Se não é... Parou. Qualquer coisa, a gente sai aqui no meu e deixa só no teu. Não há razão de preocupação. Mas vamos lá, vamos ver se... Vai dar boa. E fica meio que incomodando essa vozinha no É. fundo, né? Parece que é um Pessoal, um vocês eco estão que ouvindo tá indo. bem aí? Tá todo mundo ouvindo legal aí no Instagram? Avisa a gente aí se vocês estão ouvindo bem. Se vocês estão ouvindo bem, nós vamos fingir que não estamos se ouvindo aqui e o negócio vai tocar. Bora. Olha só, o Saulo. Cara, tu tá trabalhando enquanto policial, tá trabalhando enquanto advogado. Do outro lado, tá uma parte que, em que pese ter um lado e ter o outro, se existir respeito, a outra parte pode te contratar. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Eu perdi as contas de número de vezes em que eu defendia o autor da ação. E o réu, depois de alguns anos, me contratou. Essa semana aconteceu uma situação parecida. Em que o Max ele me contou, ô Moraes, olha só que coisa engraçada aconteceu aqui. Tu defendeu o nosso cliente, a gente ganhou a ação, e agora o réu indicou uma outra pessoa. E quando o réu indicou, o réu que a gente ganhou a ação, ele indicou outra pessoa e disse, cara, contrata os caras lá porque eles são bons, tá? Então, Dito e feito. o bom trabalho, o respeito, ele nos acompanha para que o sucesso ele cada vez aumente, né? É a parada que a gente conversava nos bastidores de a gente ter realmente valores, ter honra com relação à situação das nossas atitudes no dia a dia. Mas, ô Saulo, cara, me chamou a atenção ali o termo. Tu era policial. Quando que tu parou com a carreira militar, amigo? Veja bem, a Constituição de 88, ela foi promulgada em um período e sobre uma égide de muito ressentimento quanto aos militares. Concorda comigo? Sim. Em 1988, quando a nossa Constituição foi escrita e promulgada, era uma época de muito ressentimento com os militares. E ela determina que o militar, quando eleito, seja transferido pela reserva, seja transferido para a reserva ex officio, que é obrigatoriamente e sem pedido. Então, o militar que é eleito, ele obrigatoriamente é aposentado, vamos dizer assim, proporcionalmente, mas ele é aposentado. A reserva é a aposentadoria do militar. Então, hoje eu sou um policial militar aposentado. Claro que aí muita gente vai dizer assim, nossa, mas meu Deus, está acumulando 2 salários e, deve ganhar horrores. Não, primeiro, que quem acha que policial militar no Brasil é rico, aí vou parafrasear o Lula, né? Assim, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Quem acha que policial militar é rico é porque nós não estamos vivendo no mesmo mundo. E eu recebo uma parcela proporcional ao tempo que eu trabalhei. Bacana, como se fosse um investimento em um banco, que tu vai ter os juros depois que... Eu recebo uma parte do que realmente eu paguei do meu IPREV, né? Que é o Instituto de Previdência do funcionário do militar. Terminando o período legislativo, volta? Não. Eu estou aposentado definitivamente. Cara, é uma escolha. Que coragem! É uma escolha. Foi uma das escolhas mais difíceis da minha vida, porque eu amei ser policial, amava, né? Ser policial. Eu fiz escolhas muito difíceis para conseguir ser policial. Mas tem um porém. Para que algo bom possa vir, você tem que deixar algo bom vir. Você não consegue agarrar nada com a mão fechada. Se você tiver com a mão fechada, você não consegue agarrar nada. Então, eu tinha uma oportunidade. Para agarrar essa oportunidade, eu tinha que estar com as mãos abertas. Eu tinha que estar pronto para agarrar a oportunidade. E essa oportunidade surgiu, e ao segurar essa oportunidade, algo que eu também gostava, eu tive que deixar aí, que era a polícia. Eu trabalhei 15 anos no serviço ativo, 15 anos de rua, e eu tive que abrir mão de algo que há 15 anos atrás foi um sonho realizado para poder realizar outro sonho. E quando eu penso que uma das decisões mais difíceis quando se encontra nessa situação é
a gente ter alguém para recorrer para nos ajudar. Como foi essa conversa com tua esposa, com Deus, para chegar nessa decisão, ô Saulo? Eu falo para as pessoas o seguinte: eu fiz uma campanha política com R$ 2.200 no bolso. Foi o custo da minha campanha, foi o que eu tinha para investir na minha campanha. O partido falou assim: não, vai vir uma verba que tal, a verba é de tanto. Eu falei assim: nossa, vai dar para fazer um negócio legal. No dia da verba, eu falei assim: e aí, cadê o dinheiro? Os caras falaram assim: não, pô, esse dinheiro aqui é para pagar o escritório de advocacia, para pagar o escritório de contabilidade e para pagar o material. Como eu não apoiava o prefeito da coligação, nem o material eu tive. Cara. Porque eu não queria a foto daquele camarada lá junto com a minha. Eu não quero nada daquele cara ligado a mim. Né? E aí eu tive que investir os R$ 2.200 que eu tinha. E era só o que eu tinha. Mas antes de entrar na política, eu sabia que como militar, se eu resolvesse entrar na política, eu seria muito perseguido dentro do quartel. Porque eu vou usar uma metáfora para ilustrar. Nenhum ditador abandona o poder voluntariamente. Ditadores que abandonaram o poder voluntariamente tendem a cair no esquecimento ou serem mortos. O único caso, talvez, que aí confirma a regra, inclusive, foi o presidente da Federação Russa. Quando o muro caiu, ele abriu a federação e convocou eleições e colocou Vladimir Putin em seu lugar. Um dia depois de ser eleito, Vladimir Putin recebeu uma ligação do Boris Yeltsin. Né? O Boris Yeltsin pediu para falar com o Vladimir Putin, ligou, ele falou, Vladimir Putin respondeu da seguinte maneira: não atendo a ligação dele, muito fraco, não sento à mesa com homens fracos. Entendeu? E ele foi relegado ao esquecimento. Ninguém fala dele. Ninguém fala do ex-presidente da Federação Russa que conduziu a Federação Russa no período mais crítico da história entre a Segunda Guerra e o período atual, que é o período da Guerra Fria. O cara conduziu a Federação Russa numa boa parte, enquanto a Rússia ainda era reconhecida como uma grande superpotência. Hoje a gente está vendo que não é bem assim. Aliás, a melhor maneira de você sempre ser, de você continuar sendo, vou usar até um termo um pouco mais chulo, mas a melhor maneira de você ser foda é nunca se botar à prova. Enquanto a Rússia nunca se botou à prova, ela era a segunda nação mais poderosa do mundo. Agora o pessoal conhece as fraquezas da Rússia. Sim, tanto é verdade que se arrasta aí para quase uma meia década de conflito. Isso. E ele só não se terminou num país que era província. Se tu for pensar por questões políticas, porque se tu for pensar só em armamento bélico, talvez a Rússia já teria vencido a guerra. Mas não é só armamento bélico. Eu posso usar o tem que eu tenho? Outras eu coisas. até tenho armamento, mas eu posso usar. Inclusive, Clausewitz é bem enfático ao dizer que a guerra é a continuação da política, só que por outros meios. Clausewitz é o dono do pensamento ocidental sobre a guerra. As estratégias ocidentais de guerra, o entendimento ocidental de guerra é todo pautado em Clausewitz. Então, enquanto o conhecimento oriental de guerra é todo pautado em Sun Tzu. O pessoal fala muito, né? Nossa, todo mundo fala, todo mundo já leu A Arte da Guerra, né? De Sun Tzu. É um livro ótimo para empresários e tal. Eu recomendo que vocês leiam Da Guerra, de Clausewitz. É muito mais edificante do que a própria Arte da Guerra. Não estou dizendo que a Arte da Guerra é ruim, mas são táticas e estratégias diferentes, são maneiras diferentes, são óticas diferentes de observar a guerra. E aí a guerra pode ser trazida para o âmbito corporativo. Então, Clausewitz é a visão ocidental e Sun Tzu a visão oriental do que se determina
como guerra. Perfeito. Voltando aqui, é massa ouvir essas questões envolvendo esse conhecimento amplo que tu tem, ô Paulo. Mas, ô Saulo, mas se a gente... Porque não poderia ser Paulo também, né? É, Estamos evoluindo para chegar lá. Nós estamos evoluindo para chegar a Paulo. esse é o coração que ninguém vê. Ô Saulo, olha só, e o que conhecer um pouquinho mais aí do Saulo. Quem que é o Saulo exatamente? Hoje é um político, é um empresário? A grande maioria das pessoas que te seguem lá sabe quem é o Saulo, outras nem tanto, só passam rios ou só seguem, depois não veem mais lá a situação dos vídeos. Quem está aqui segue o Eu Moraes, segue o Frente com Moraes, também o podcast, não sabe quem é o Saulo. Me permite aí se apresentar, quem é o Saulo? Eu cheguei aqui e eu acho que uma das minhas grandes qualidades é ser polivalente, né? Eu sou farmacêutico e bioquímico por formação. Eu fiz faculdade entre os anos 2000 e 2005 na Unesc e na FURB. Fiz faculdade na Unesc e fiz uma especialização na FURB, onde me formei bioquímico. O pessoal hoje não sabe muito bem o que é a figura do bioquímico, né? Mas é que na minha época não existia biomédico. Biomédico não existia. Então, quem fazia o diagnóstico laboratorial era o bioquímico. Esses exames, quando tu vai lá no laboratório coletar sangue, quem fazia isso era eu. Eu cheguei a ter 3 laboratórios de análises clínicas, um deles dentro do Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages. Então, trabalhar com diagnóstico num ambiente intra-hospitalar é algo muito desafiador, porque você não faz exame normal dentro do hospital. Aquele basicão, o normal, que está tudo bem, tudo certo, dentro do ambiente hospitalar não existe. Quando tu acha um normal daquele, é o paciente recebendo alta, indo embora, graças a Deus. E trabalhar num ambiente de hospital infantil, ali já começou a dar uma cascorada, né, no meu psicológico, porque eu vi muitas crianças entrarem e não saírem. Crianças com leucemia, crianças com outras... Criança queimada. Chegar, entrar e nunca sair do hospital, né? Sair sem vida. Eu vou fechar isso aqui, tá me incomodando, cara. Fecha essa que eu acho que ele... A gente só deixa lá rodando, não é bem de boa. Aí... O que acontece? Isso começou a me forjar já como o psicológico, né? E depois, posteriormente, eu passei em 2 concursos públicos como farmacêutico, em 2 municípios diferentes. Na verdade, passei em 3 e assumi em 2, 20 horas cada um. Mas passei em 3 concursos públicos como farmacêutico. E o engraçado é que o concurso para farmacêutico, ele abre uma vaga. Passou quem passou. Ou você fica em primeiro, ou semana que vem você vai fazer outro concurso, porque não tem municípios menores, não abre concurso para 10 farmacêuticos ou para 500 policiais, como a gente vê, né? E aí nesse período também eu tinha 3 laboratórios de análises clínicas, fazia coleta desses exames nos laboratórios e centralizava num... Isso já quando tinha passado no concurso. Tudo isso eu fazia ao mesmo tempo, né? Tudo isso ao mesmo tempo. E trabalhei na regulação dos medicamentos de alto custo do Estado. O senhor deve fazer ação disso no escritório do senhor, né? Medicação de alto custo. Então, eu era responsável pelo setor de perícias da vara da Fazenda Pública lá de Lages, né? Não diretamente com a vara da Fazenda Pública, mas a vara da Fazenda Pública, ela determinava que o consórcio intermunicipal de saúde fizesse as perícias. Então, eu era responsável por determinar a cada processo quem era o médico que faria a perícia. Se aquele processo era ortopedia, quem era o ortopedista que faria a perícia, se era um processo para medicação de câncer, quem era o oncologista que faria a perícia. Então, eu fazia essa logística e eu regulava a medicação. O que é o regular? Não é segurar, não, tá? Eu guardava a medicação, eu recebia toda essa medicação judicial, guardava ela lá no consórcio intermunicipal de saúde, porque daí muitas delas têm especificidades,
tem que ser acondicionado de maneiras especiais. São medicações muito caras, algumas que ultrapassavam o valor de 50 mil reais, isso lá na primeira década dos anos 2000, né? Então era muito dinheiro, ainda é muito dinheiro, 50 mil reais, mas tu coloca que 50 mil reais há 15 anos atrás, numa inflação mínima de 5% ao ano, nós temos 75% de inflação. Então, 50 mil lá era, no mínimo, uns 85 mil hoje, 80 mil hoje. Vou fazer uma conta rápida, tá? Os matemáticos não me julguem, assim, foi de supetão. Então, eu acondicionava essa medicação. E o meu trabalho mais importante nessa época, eu acredito, que era fazer o quê? O Moraes tem um cliente, entrou com uma ação. Eu olhava aquilo ali e falava assim, não, essa ação é exatamente... O juiz mandava para a perícia. Eu falava assim, mas esse caso é exatamente idêntico ao caso do cliente do doutor José. E vai levar ainda uns 20 dias a perícia e tal, mas essa pessoa tem câncer, ela precisa receber medicação agora. Mas tem o medicamento do José aqui que ele só vai usar daqui... Ele tem medicação aqui esperando já para os próximos 3 meses. Se eu pegar a medicação do José e ceder para o cliente do Moraes, para ele começar o tratamento agora, enquanto ele espera a perícia, eu estou salvando uma vida. Pô, então era isso que eu fazia. Eu regulava a medicação dessa forma. Se tinha medicação sobrando, às vezes tinha medicação esperando lá que ia vencer. E tinha gente na fila precisando da medicação. Não é querendo, é precisando, porque ninguém quer usar o medicamento, né? Você está doente. É precisando da medicação. E o medicamento faltava 2 meses para vencer. E ia vencer antes do prazo da pessoa tomar. A imunoglobulina era um caso muito comum. E a imunoglobulina serve para diversos tratamentos de doença. Hoje a imunoglobulina ela é fornecida pelo Estado, tem os protocolos. Na época não fornecia, só judicial. Caríssima a imunoglobulina. E a imunoglobulina tem um prazo de validade curto, ela tem uma condição muito especial de armazenamento, tem que ser refrigerado, tem que ter termômetro para refrigerar, tem que ser a temperatura X. Então eu pegava essa imunoglobulina e já, não, cede para o fulano, que quando vier do fulano, aí ele substitua aqui, esse aqui toma, não deixa vencer. Então eu fazia esse trabalho de otimizar isso. E os advogados gostavam de mim por causa disso. Como que não vai gostar? Salvando vidas? Sim. Salvando vidas. Daí vem o porquê hoje a gente vê tu falando de política e a gente vê tu trazendo alguns discursos com força, porque tu sabe que é possível. Às vezes não faz por preguiça. Por preguiça do quê? Tu procurar quem precisa. Tu tem que conversar com alguém porque tu não tem autorização, mas às vezes tem que passar por cima da autorização de alguém para salvar uma vida. No diálogo a gente resolve muito mais coisa do que no protocolo. Porque às vezes é o seguinte, às vezes o que está no papel ali é difícil para o Moraes ler aquele papel e entender realmente o que aquilo quer dizer. Mas se eu chegar e sentar com o Moraes e falar assim, Moraes, é o seguinte, se eu ligar para o Moraes e falar assim, Moraes, é o seguinte, não, esse paciente aqui é um caso especial, é assim, 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 realmente ele requer uma certa urgência, porque senão esse paciente vai morrer. Dando o exemplo da saúde. Sim. E aí as pessoas ficam abismadas, né? Porque quem me conhece mais recente acha que eu sempre fui policial. Mas não, eu trabalhava nisso. E teve gente, eu encontrei um cara que na época, nesse tempo, ele tinha mãe doente. E foi um desses casos que aconteceu isso. E posteriormente esse cara virou vereador na cidade de Lages. Vou falar o nome dele, é o Rampel. Só que assim, eu fui embora de Lages e eu nunca mais vi esse cara. Eu encontrei esse cara no CIPEC, agora, ano passado. Ele falou assim, ei, vem cá. Chamou o filho, chamou um garoto assim. Um homem já, né? Ei, tu sabe quem é esse aqui? E eu fiquei olhando para ele, porque eu também não lembrava quem ele era. Ele disse, tu lembra de mim? Eu falei assim, Ele disse, eu sou o Rampel, eu era vereador em Lages e tal, mas antes disso tu ajudou minha mãe. Tu ajudou minha mãe. Olha aqui, ô filho, esse aqui ajudou tua avó. E o cara encheu o olho de lágrimas, porque a mãe dele já é falecida. Ele falou assim, o meu filho faz faculdade de medicina. Eu sou guincheiro hoje. Ele era vereador, hoje ele é guincheiro. Ele falou assim, e você ajudou minha mãe, eu nunca vou esquecer. Aonde você for, você tem o meu voto. Eu estou dando um exemplo, né, desse cara. E esse cara virou político, saiu da polícia, se enojou da política, saiu, mas ele ainda lembra do dia que eu ajudei a mãe dele
só fazendo o meu trabalho. Eu não fiz nada além do meu trabalho. Eu só remanejei o medicamento para a mãe dele. Né? E para ele, aquilo lá salvou a vida da mãe dele. Cara, que bacana. E lá nós atendíamos 24 municípios, tá? Não era Lages, não. Era 24 municípios da região da Mures. Ali. E nessa linha de pensamento, eu te faço a seguinte pergunta. E o que move o teu coração, Saulo? Eu sou um resolvedor de problemas. Você não... Tem gente que gosta de... Tem aquela pessoa que gosta de... Tem até um meme, né? Que fala assim, não quero resolver, eu quero reclamar. Eu não quero resolver, eu quero reclamar. E eu sou um resolvedor de problemas. Então, se tu não quer resolver teu problema, tu não se queixa pra mim. Porque se tu se queixar pra mim, eu não vou falar assim, nossa, coitadinho, meu Deus, que dó, né? Que dó. Tu falou pra mim, imediatamente, no momento que tu apresentou o problema pra mim, a minha cabeça começa a trabalhar, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver isso aqui? E papai liga pra um, chama o outro, usa a experiência que eu tenho na vida. Não, aqui dá pra fazer assim. Aí o cara assim, não, mas é difícil, né? Aí eu já saquei que o cara não quer resolver, ele só quer reclamar. Isso é muito comum nas esposas, né? Às vezes não quer resolver, assim, quer reclamar só do marido. Hoje, se for olhar, o que tu faz é liderar, né? Tu é um líder, tem seguidores. E um dos grandes desafios para se liderar é que tem que ter a pessoa uma ação. O liderado ele tem que ter uma ação. Porque tu pode falar, tu pode traçar um plano, demonstrar uma estratégia, mas é o liderado que tem que ter a ação. E como que tu administra como um resolvedor de conflitos, um resolvedor de problemas, essa pessoa que está do teu lado, que não quer ter ação, como que tu resolve essa situação? Pô, tu tá ali, o cara do teu lado tá reclamando, tá pedindo um conselho, dá o conselho, mostra o caminho, mostra a estratégia, a pessoa não faz, depois tá lá de novo. Ô, Saulo. O que eu faço? Assim, o que eu sempre falo? Assim, eu cansei de me indispor com as pessoas por tentar resolver o problema delas e percebi que muitas vezes eu queria resolver o problema da pessoa que ela não queria resolver. E aí eu passei a adotar uma estratégia. Primeira coisa, eu só ajudo quem me pede ajuda. Se tu não me pede ajuda, eu pressuponho que tu não tá precisando de ajuda. Então eu só ajudo quem me pede. Eu não fico adivinhando, eu não tô olhando lá, o cara tá... Vou dar um exemplo bem bobinho pro pessoal entender. Um exemplo bobinho, tá? Até porque eu sou contra dar marmita pra vagabundo. Mas vamos lá. O cara tá lá, tá com fome. Ele tá com fome. Sentado na calçada. Ele tá com fome. Se ele não chegar pra mim e falar assim, ó, dá um prato de comida, eu não vou lá dar um prato de comida pra ele. Se ele me pedir, eu vou dar. Mas se não, eu não vou dar. Porque eu pressuponho que ele... Porque eu imagino que ele tá com fome. Mas ele pode não estar. E aí eu vou lá oferecer e o cara fala assim, não quero comida, eu quero dinheiro. Sentido que tu falou. Eu não quero comida, eu quero dinheiro pra fumar uma pedra. O cara quer dinheiro pra fumar uma pedra, ele não quer comida. Porque muitas vezes o cara tá lá no sinal e fala assim, ó, ou tá na saída da padaria, você vê muito mendigo em saída de padaria. Fala assim, tô com fome, dá um dinheiro. Fala assim, não, vou te pagar um lanche. Não quero dinheiro. Porque ele não quer comer, ele quer fumar pedra. Então, eu tô dando, esse exemplo é bobo, tá? Mas isso serve pra tudo na vida. Então, eu parti do princípio que é o seguinte, para eu não me indispor e não perder o meu tempo com quem não quer, primeira coisa, para eu te ajudar, você tem que me pedir. Aí, às vezes, as pessoas falam assim para mim, ô Ramos, o meu amigo tá com um problema assim, assado, não tem como você ajudar? Eu falo, claro, manda ele falar comigo. Manda ele falar comigo. Porque se eu ajudar o cara que não pediu, tem mais uma ainda. Eu vou ajudar o cara que não me pediu ajuda, vou resolver o problema dele e ele vai assim, porra, eu sou foda, me safei dessa eu me livrei, sou foda. Ele vai achar que é ele que resolveu e ele vai achar que ele é bom. Só que se nesse meio tempo, para resolver, a gente sabe que às vezes para resolver gera um desconforto. Às vezes uma ferida que está infeccionada, você precisa debridar para ela curar. E esse processo de debridar a ferida dói. E nesse desconforto de debridar a ferida e doer, o cara ficou brabo com você, mas aquilo gerou um resultado.
E ele vai achar assim, esse idiota nem sabia nada, eu que resolvi. Me curei, resolvi. Cara, Então assim, ó, que não massa. ajudo quem não me pede ajuda. Quer ser ajudado? Ajudo todo mundo. Mas tem que me pedir. Tem que chegar assim, eu preciso que tu me ajude a resolver isso aqui. Senão, Sim. não tem como. Senão eu posso. Senão eu tô ajudando uma pessoa que eu suponho que precisa de ajuda, mas muitas vezes ela não quer ser ajudada, ou ela ainda não chegou no ponto de achar que precisa de ajuda. Ainda tá lá, batendo cabeça, assim, não, eu resolvo. E da mesma maneira, eu faço assim com Deus, né? Muitas vezes eu me vi assim, porra, diante de um problema que eu não consigo resolver, não consigo. Já sei. Vou pedir a Deus. Vou pedir a Deus para me ajudar. Uma coisa que eu peço muito, assim, eu baixo a cabeça, eu oro sobre a Bíblia e peço assim: Deus peleja por mim, enfrenta os meus inimigos, derrota e humilha os meus inimigos. E tem dado certo, né? Ao que tudo indica, tem dado bastante certo, porque a gente tem prosperado absurdamente. Eu tenho prosperado absurdamente como político, como homem, como pai de família. Sim. E esse caminho da oração, esse caminho de a gente ter um mentor pessoa, esse caminho de a gente humildemente estender a ajuda a Deus, é algo que cada vez eu faço mais. Tá? E lembro de uma oração que com frequência faço e compartilho ela contigo, que é nos seguintes termos, né? E essa oração, essa frase, eu trago até do Dale Carnegie, citado também por Napoleão Hill, de uma maneira parafraseada nos livros dele também, que fala o seguinte: a gente ter sabedoria, a gente ter coragem para fazer aquilo que está no nosso controle. A gente também entender que tem coisas que não estão no nosso controle e a gente tem que aceitar quando elas aconteçam. Mas, sobretudo, a coragem de fazer o que está no nosso controle, entender que o que não está no nosso controle a gente tem que aceitar. Mas a pegada aqui é pedir para Deus, Saulo, sabedoria, sobretudo, para a gente conseguir distinguir essas duas coisas. Porque a sabedoria, ela está aqui. E isso que eu peço para Deus. Deus, me ajude a entender o que está no meu controle, eu tenho que ter coragem lá e fazer. Porque às vezes a gente acha que nós temos que ter coragem lá e fazer, mas não, ali não está no nosso controle. Às vezes a coragem está em esperar. Claro, e às vezes, Saulo, às vezes, aquilo só depende de nós. Só que a gente não tem coragem. Então, a sabedoria, para distinguir essas duas coisas, é o que te move. Às vezes eu me pego fazendo essa reflexão. Beleza, cara, aqui está no meu controle? Ou aqui eu tenho que ter calma? Aqui eu tenho que aceitar, porque não está. Essa tua reflexão, ela é o entendimento mais profundo do que é Deus, né? E é uma visão que ela é bastante difundida no estoicismo, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com cristianismo, mas o estoicismo ele nos ensina isso. E a religião colocou o fator Deus dentro do estoicismo, que é entender que Deus não se adianta e Deus não se atrasa. As coisas acontecem no tempo exato para que você seja favorecido. Só que algumas pessoas não conseguem ver. E eu consigo ver. Eu consigo ver, por exemplo, que quando as coisas estão ficando difíceis para mim, Deus está me preparando para subir um nível. Vou explicar. Só antes de tu... Lívia, tu podia só confirmar o áudio, ele está bacana para nós? Com o fone? Ver se está saindo ele legal? Esses dias deu um probleminha no meio da gravação, parou o áudio. Tá. Vale a pena aí a gente... pode voltar ali a tua linha de pensamento. Ficou muito difícil para mim antes de vencer a eleição. E quanto mais perto do dia da eleição, mais difícil ficou. Por quê? Mais difícil ficou. Mais perseguição, sabe? Mais gente inventando mentiras sobre mim, mais gente falando mal de mim, mais gente me perseguindo. Eu respondi 22 processos
na Polícia Militar no ano que antecederam a eleição, no ano que antecedeu a eleição e até a eleição. 22 processos. Todos arquivados sem indício de crime. Todas denúncias mentirosas. Todas denúncias falsas. 22 vezes. Só que cada processo desse te gera um desgaste gigantesco, um estresse emocional. Só que eu comecei a entender que cada vez que eu apanho, cada vez que eu sou humilhado, maltratado, Deus está me preparando para os inimigos que eu vou enfrentar lá na frente. Está me cascorando, como a gente fala no militarismo. E quando eu falo que Deus não se adianta e Deus não se atrasa, eu uso exatamente o exemplo do que está acontecendo hoje comigo. Quando eu ganhei a eleição para vereador e comecei a trabalhar, muita gente começou a falar assim, ó, não, pô, tu tinha que ter sido candidato a prefeito. Tu tinha que ter sido candidato a prefeito. Eu falo assim, calma, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, eu sou um bebê na política. Eu estou engatinhando na política. Estou aprendendo. Só que eu aprendo muito rápido. Eu tenho uma sagacidade para aprender muito rápida. Graças a Deus. E agora o prefeito de Itapema foi cassado em primeira instância. E o processo está correndo. E é um processo muito célere do Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. E eu imagino que, no máximo, dentro de 6 meses, haverá novas eleições em Itapema. Então Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Deus faz tudo no tempo certo, porque nós teremos novas eleições. E aí, novos candidatos a prefeito terão que ser escolhidos. Novos prefeituráveis estarão na posição de ser elegíveis para prefeito de Itapema. E eu vou ser bem sincero. 3 grandes líderes estaduais me procuraram exatamente no dia que saiu a notícia. 2 deputados estaduais e um deputado federal. Né? E massa, 3 presidentes de partido. Me ligaram. Assim, irmão, tá pronto? Você tá pronto? Pronto, tô com a armadura. E a resposta que eu dou é assim, ó, Deus pelejará por nós. Então, falando por como é que eu sei que Deus não erra, não se atrasa e não se adianta? Até os matemáticos de Harvard já chegaram a essa conclusão. Se você colocar, tem 2 matemáticos de Harvard que têm teorias semelhantes sobre a matemática divina. Matematicamente provando que é uma série de eventos tão milimetricamente acertados para que haja a vida humana, que é matematicamente impossível que isso tenha ocorrido ao acaso. Então hoje nós temos a ciência explicando Deus. E as pessoas sempre e as pessoas acham assim, não, porque ciência e Deus são inimigos. Não. A ciência, ela é inimiga de Deus quando ela é rasa. Quando ela é rasa, esses cientistas de internet, esses cientistas de Facebook, de Instagram, que falam que não, que são os formuladores das teorias laicas, esses caras, das teorias da evolução, esses caras são homens rasos de ciência. A ciência, quanto mais se aprofunda, mais se aproxima de Deus. A ciência, quanto mais rasa, mais se afasta de Deus. Então, a ciência, quando pouca, te afasta de Deus. Mas quando ela profunda, ela te aproxima de Deus. Sim. E a matemática talvez seja a ciência de Deus. E tanto a matemática, e daí se tu pegar grandes filósofos, né, da história, isso foi, se a gente for fazer uma análise ainda aqui rápida, né, e nos meus 39 anos não vou ousar dizer que grande maioria deles, ou todos eles, tiveram uma história assim, mas digo com uma certa tranquilidade, de que os mais conhecidos, eles tiveram essa trajetória, em que se teve conhecimento com profundidade, se entendeu que se tinha sabedoria e se chegou à conclusão que Deus não existia. E com profundidade se continuou estudando e com sabedoria, num segundo momento da vida, se entendeu o seguinte: isso está acontecendo só
em razão de Deus Não existir. poderia acontecer de outra Não forma. é só porque Deus existe. Então, eu penso que se tu buscar o racional e o conhecimento apenas, tu vai dizer que Deus não existe. Agora, se tu buscar sabedoria e se aprofundar cada vez mais, a resposta é só essa. De que Deus existe, não seria impossível as coisas acontecerem de uma maneira como tu colocou, se não fosse aí a mão divina nesse contexto. Se não houvesse, e aí vamos lá, vamos de novo voltar aos grandes cientistas, né? Quando Einstein formulou a teoria da relatividade, reuniram-se os maiores cientistas do mundo para contestar Einstein numa assembleia, né? Então, onde Einstein seria inquirido sobre a sua teoria. Quando ele entrou na sala, havia centenas de cientistas esperando para inquiri-lo. E ele respondeu com uma simples frase que os desarmou. Ele falou assim: a minha teoria, entrando nessa sala, tenho cada vez mais certeza que a minha teoria está correta. Não estivesse ela correta, não haveria necessidade de centenas de cientistas para me rebater. Apenas um de vocês seria capaz de fazer isso. Acabou. Então, se nós temos milhares e milhares e milhares de cientistas tentando rebater a teoria da criação, é mais um indício de que ela está correta. É mais uma certeza. Então, é mais uma certeza que ela está correta. É que o pessoal começa a se ater exatamente no que foi escrito ali, né? Isso. E não é exatamente assim que aconteceu, a gente imagina que não, né? Mas, enfim. Ô Saulo, olha só, daí saindo aqui, vindo aqui mais pro Saulo, né? A gente tá com quantos anos, Saulo? 42. 42. Então, eu tenho 39. Então é muito tempo, né? É muita experiência, muita vida. Muita leitura, muito bate-papo com pessoas com mais conhecimento que a gente. E a gente tem bastante coisas aí para trazer e que tenho certeza pode ajudar o público. Mas agora vem uma pergunta aqui mais pessoal. Ô Saulo, como que tu consegue administrar toda essa loucura do teu dia a dia com a tua família? Eu confesso para você que eu tenho priorizado o meu trabalho, né? Eu sou um trabalhador. Quando eu era garoto, eu via o meu pai como... Foi logo no começo onde surgiram as teorias do workaholic, né? Eram os viciados em trabalho. E eu dizia assim, eu olhava e via assim, meu pai é um viciado em trabalho. O meu pai é um viciado em trabalho, é um workaholic. E hoje, eu achava aquilo meio esquisito, assim, achava até feio, porque meu pai trabalhava demais. E depois eu entendi que a forma do meu pai demonstrar amor por mim era trabalhando muito, para que não faltasse nada para mim. E hoje eu me vejo como quase isso, como um viciado em trabalho, né? Mas eu preciso fazer isso, porque quem passou por dificuldade na vida não quer que as pessoas que você que passou por dificuldade na vida vai me entender. Você não quer que as pessoas que você ama passem as mesmas dificuldades que você passou. Então, toda a dificuldade que eu enfrentei, todo o trabalho que eu faço hoje é justamente para garantir que a minha filha não passe pelas humilhações que eu fui obrigado a passar durante a minha vida. Eu falo sempre, a minha filha sempre vai ser uma princesa. E a primeira vez que eu falei isso, eu nunca falei isso em público, assim, num podcast e tal, mas a primeira vez que eu falei isso que eu vou falar agora, as pessoas riram de mim. E hoje já não é tão engraçado. Eu tenho a minha vida planejada para os próximos 32 anos. E eu serei governador do estado de Santa Catarina. E é até bom eu falar isso agora, em 2025, porque daqui 17 anos e 4 meses eu estarei concorrendo ao pleito como governador do estado de Santa Catarina em condições de vencer. Porque concorrer é entrar na disputa em condições de vencer. Então, em 17 anos e 4 meses, estarei concorrendo ao cargo de governador do estado de Santa Catarina em condições de vencer. Eu hoje sou um dos 50 políticos mais conhecidos de Santa Catarina.
Eu comecei na política faz 6 meses. Pá. 6 meses. E eu sou uma das 50 personalidades políticas mais conhecidas do estado de Santa Catarina. E eu falei para um deputado estadual um dia que quando eu entrasse na política, eu falei para ele em 2020, falei, quando eu entrar na política, eu vou revolucionar a política. E ninguém está preparado para fazer política da maneira que eu faço. Vocês não estão preparados para o que eu tenho para apresentar. E tá aí o resultado, né? Eu comecei a fazer política na minha pré-campanha, né? E eu tinha aproximadamente... Eu fazia mais ou menos aí umas 200 mil visualizações por mês. E hoje eu faço mais de 11 milhões e 200 mil visualizações a cada 30 dias. Só fazendo política, que é um negócio que quase ninguém quer ver. Porque todo mundo acha político chato. E eu consegui fazer com que as pessoas gostassem de ver a política. Perfeito. E como que tu administra daí tá. essa situação do teu... Da família, né? Não, mas voltando aqui já, voltando aqui então, né, vamos ficar nessa pergunta, porque isso aqui, a família, com certeza mais importante que o trabalho, né, mas isso aqui me interessa também, vamos aprender aqui com o Saulo, né? Como que tu administra o teu dia para conseguir trazer conteúdo para que a pessoa engaje de modo a seguir, a ficar ali? Como que tu faz essa política para engajar as pessoas? É que eu me conecto com o cidadão. Eu falo do problema das pessoas. Eu não falo dos problemas do Ramos, do Saulo Ramos. Porque o foco não é o Saulo Ramos. Porque eu sou político, que eu não faço política para mim. Eu faço política para as pessoas. Eu faço política para o povo. E aí o engraçado, já me empolgo. O engraçado é isso, que a maioria dos políticos, a classe política em si, não faz política para o povo, faz política para o político. Queres um exemplo? Político faz política para aumentar o próprio salário, faz política para aumentar a quantidade de deputados. Passou agora o aumento da quantidade de deputados, de 513 para 531. Passou na Câmara, passou no Senado, volta para a Câmara, vai ser aprovado na Câmara e vai ser aprovado no Senado de novo. E vai ser aumentada a quantidade de deputados federais de 513 para 531. E os caras estão falando assim, ó, não, isso aqui não vai trazer custo nenhum. Porque a própria verba da Câmara dos Deputados vai abarcar essa quantidade de 18 deputados que vai aumentar. Não, como que não vai trazer custo? Eu estou tentando entender essa matemática. Como é que uma coisa que custa... Como é que uma coisa que cada um custa dezenas de milhões de reais por ano vai ser acrescentada em 18 e não vai trazer custo? Que matemática é essa? Não, porque já tem a verba, a gente devolve a verba para o governo. Bom, enfim. Não tem como não trazer custo. Vamos trazer para cá. São João Batista tem 11 vereadores? Não sei ao certo. Deve ter 11 vereadores pelo tamanho da cidade, de 11 a 13. Vamos dizer que tenha 13 vereadores, como Itapema. Vamos aumentar para 15. Tudo bem, tá na lei que deve aumentar para 15, porque o tamanho da cidade permite que aumente para 15. Aumenta a representatividade. Eu tenho 10 discursos para dizer que é bom aumentar. Tenho 10 discursos para dizer que é bom aumentar. Mas um discurso só para dizer que é ruim. Vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo. Ah, mas a Câmara de Vereadores de Itapema devolve para o município de Itapema 3 milhões e 500 mil reais todo ano. Porque é verba que ela não gastou. Parabéns. Era um Parabéns. Mínimo, né? Só que esquece de falar que desses 3 milhões e 500 mil, 1 milhão e 500 é imposto, que ela vai ter que pagar já. Então não devolveu 3 milhões e 500, devolveu 2. E aí tá fazendo um marketing sem informar todos os dados. Então eu me conecto com as pessoas, com os problemas das pessoas. Eu não estou lá falando Sabe qual que é o meu problema hoje? O meu maior problema? Perguntou se eu era empresário. O meu maior problema hoje é que eu ganho menos do que eu ganhava na polícia. Porque na polícia eu podia fazer os meus extras. Eu fazia bastante serviço extra. Hoje não vai pegar bem, né? Um vereador fazendo segurança de um local qualquer. Não é legal. E como administrar isso, cara? Pois é, eu tenho que viver com o que eu ganho. Eu tenho que viver com o que eu ganho. E aí outros colegas vereadores, um chegou a falar assim pra mim um dia, mas tu vive só desse salário de vereador aqui? Eu falei, sim.
Meu Deus, tu é louco, cara. Abre uma empresa pra ti, abre um negócio pra ti. Eu falei assim, não, não, não. Não, amigo, você não entendeu. Eu sou político profissional. Eu não tô aqui fazendo bico de vereador. A maioria dos caras vai pra vereança pra fazer, como forma de fazer um bico, pra ganhar um extra. Infelizmente, Eu é não uma tô verdade. fazendo extra. Essa é minha profissão. Eu sou político. Eu tô aqui pra mudar, tô aqui pra fazer diferente. Eu tô aqui pra mudar a realidade. E aí, a mesma coisa que falaram pra mim quando eu entrei na polícia. Tu não vai mudar o mundo, pô. Tu é só um soldado, tá maluco? Eu falei assim, quer ver? Quer ver? Quer apostar como eu mudo o mundo? Eu mudo o mundo das pessoas que eu posso tocar. Eu mudo o mundo onde eu posso alcançar. E eu mudei o mundo de milhares de pessoas como soldado da Polícia Militar. Agora eu sou vereador. É assim, aí outros vão dizer assim, mas tu é só um vereador, tem 88 mil vereadores no Brasil. Tu é só um vereadorzinho. Você, calma aí, irmão. Quando eu era policial, tinha, sei lá, a polícia deve ter mais ou menos uns 350 mil homens na ativa, fora os da reserva, que vai dar mais ou menos uns 600 mil no Brasil. Então eu era um de 600 mil. Agora eu sou um de 88 mil. Calma lá que eu vou chegar nos 100. Eu vou chegar num de 100. Eu vou chegar no mínimo no 1 de 100. Eu vou chegar no Brasil, no 1 de 100 da política no Brasil. No mínimo. Quer o quê? Quer ser um governador de estado? Quer ser um senador? Quando você for um governador de estado ou um senador, você vai ser 1 de 100 dos homens mais importantes do Brasil. E é aí que eu quero estar. Lá é que tá o meu foco. Meu foco é lá, cara. É onde eu posso mudar, onde eu posso mudar o mundo. Mas, o mundo todo? Não, o mundo de que eu posso tocar. Só que se eu for 1 de 100 dos homens mais poderosos do Brasil, você já imaginou o tanto que eu posso tocar? O tamanho que fica, meu braço fica maior. E aí as pessoas não chegam. Sabe por que os caras não chegam? Sabe por que as pessoas não vencem como eu? Alguns não vencem como eu? Porque as pessoas se permitem se premiar antes da hora. Pô. O cara se premia antes da hora. Assim, caramba, porra. Ganhei a eleição para vereador. Caraca, agora sim. Agora eu vou botar um saláriozinho a mais no bolso aqui. Em 4 aninhos o cara vai fazer um esquema aqui, outro lá, ganhou um dinheiro e me dei bem. Tá se premiando antes da hora. Eu não me premio antes da hora. Você já viu o atleta que nunca ganha uma medalha de ouro? Tá sempre prata. O cara é top 3 toda a vida. Prata, bronze, mas nunca ganha medalha de ouro. Sabe por quê? Porque ele se premia antes da hora. Ele relaxa. Ele chega lá, fala assim, pô, cheguei na final. Graças a Deus, já garanti uma medalha. Agora eu não vou pra casa sem nada. Já não vou decepcionar os meus. Relaxa. E apanha. E perde. E é derrotado. Porque ele se premia antes da hora. Porque ele tá preocupado com o outro que tá lá olhando pra ele. Ô, irmão, Quem foi que participou do segundo turno das últimas eleições do estado de Santa Catarina? Quem foi? Jorginho Melo e quem? Não me recordo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Amanhã ninguém mais lembra de quem perdeu, pô. O cara foi o segundo colocado na eleição pro governo do estado, Décio Lima. Ninguém tá nem aí, irmão, pra quem perdeu. Presta atenção pra sua vida, cara. Se tu perder, cara, ninguém tá nem aí. Só que agora eu vou te falar uma coisa que é mais louca ainda. Ninguém tá nem aí pra quem ganhar. Quem foi o esporte mais popular do mundo? Futebol. Quem foi o melhor jogador de futebol do mundo ano passado? Ano passado, Cristiano Ronaldo? Eu não sei. Não. Eu acredito que sim. Sabe? Procura pra nós aí. Eu acho que foi o Messi, tá? Que ganhou a Copa do Mundo e tal. Não, Provavelmente foi o Messi. Mas, enfim, quase ninguém lembra. E é o esporte mais popular do mundo. Tem uma frase que eu falo Então muito ninguém tá nem aí, cara. A gente é que acha que as pessoas se importam com a gente. Sim. Os outros não estão nem aí pra nós. E, Saulo, cara, assim, uma coisa é fato e a gente é obrigado aqui a falar, tá? Eu sempre incentivo o pessoal aqui a estar na internet, incentivo o pessoal a fazer um vídeo, a trocar uma ideia,
a pedir uma avaliação, porque isso acaba permitindo que as pessoas nos vejam e quem é visto acaba ali facilitando para que seja lembrado numa necessidade de uma contratação. E a exposição, ela nos deixa, muitas vezes, inquietos. Gera Pouco crítica. sentido, porque gera crítica. Mas só que se tu for fazer uma analogia, veja só, vamos pensar aqui em Da Vinci, vamos pensar aqui em Benjamin Franklin e tantos outros que fizeram história na política, nas artes, em tantas outras áreas. Quem aqui vai lembrar de um crítico? Quem aqui vai lembrar de um crítico? Tu não, o crítico, o ousado, ele pode até ficar na história, mas o crítico jamais. O crítico jamais, mas ele impede as pessoas de ficarem na história. Quando a pessoa se apegar a ele. Mas quem se apega no crítico lá não é digno de entrar pra história mesmo. Não é digno. O cara que se importa com o Zequinha que tá falando mal dele lá, ele não é digno de entrar pra história. Porque eu posso sair daqui e falar o que eu quiser de você, irmão. Posso falar o que eu quiser, posso abrir meu Instagram e falar assim, pô, fui lá no Moraes, me serviu um café ruim, a água tava quente, sei lá, eu posso inventar. Posso inventar, porra. Posso inventar qualquer coisa. Falei assim, não, o Moraes foi mal educado comigo. Eu posso falar qualquer coisa de você. Não vai mudar quem você é. O que você é não é determinado pela minha opinião. A minha opinião é o que eu penso de você, mas não é quem você é. E aí o cara que consegue mudar isso, o cara que consegue cagar pra isso, ele venceu, pô. Tipo, eu tô te criticando lá. Mas tu é quem? Quem? Tá, só um pouquinho. Quem é você? E você é relevante? Tipo, porque se um cara relevante vier me criticar, chegar aqui assim, o governador do estado, chegar pra mim e falar assim, ô Ramos, é o seguinte, aqui, ó, eu acho que tu tá errando aqui, aqui e aqui. Eu já percorri esse caminho aqui. Aqui tu tá errando. Aqui tu tá errando. Fala assim, preciso ouvir esse cara. Porque ele é relevante. Porque ele já percorreu todo o caminho que eu quero percorrer. Então esse cara é relevante. Agora, se o cara que nunca fez nada vai me criticar, eu vou dar bola pro cara, você, mas você é quem, irmão? Tu é quem? Onde é que tu tava quando eu tava lutando pra chegar até aqui? Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, ô Ramos, sabe o que você tinha que fazer? Fala pra mim. Tô ansioso. Tô ansioso pra saber o que eu tinha que fazer. Conta pra mim. Me ensina. Me ensina. Pô, cara, tu não fez? Faz você, porra. Pega você e faz, irmão. Sabe o que você tinha que fazer? Às vezes eu falo assim, sei, obrigado. E saio fora. Sabe o que você tinha que fazer? Sei, obrigado. Saiu fora. Os caras falam assim, pô, o Ramos é arrogante. Eu falo assim, não, porra, é que eu não tenho tempo pra perder com um cara que não me ajudou, que falou mal de mim e agora quer me dizer o que eu tenho que fazer. Eu que sei, pô. E o pior quer é fazer, que não fez nada. Bota o teu nome lá e vai fazer, pô. Dá licença. Aí acho que eu sou louco. Então, assim, ao final da vida, um homem poderá ser melhor conhecido pelos inimigos que fez do que pelos amigos que fez durante a jornada. Se tu chegar pra mim e falar assim, ó, se eu quiser saber quem você é, eu consigo fazer uma análise melhor sabendo das coisas que você abomina, das coisas que você não gosta, do que sabendo das coisas que você gosta. Se chegar a fazer uma lista assim pra mim, assim, ó. Moraes, fala pra mim 10 coisas que você jamais faria na vida. Ok. Fala pra mim 10 coisas que você gosta. Eu consigo fazer uma análise melhor de quem é Moraes pelas coisas que ele nunca faria, das coisas que ele abomina, do que pelas coisas que ele gosta. Por quê? Porque o que você gosta está muito relacionado ao senso comum. E as coisas que você abomina estão relacionadas à sua moral, à sua ética, à sua consciência. Massa, perfeito. Tem sentido.
E aí você jamais se associaria a um cara que faz coisas que você abomina. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? O cara chegou pra mim, eu critiquei o cara lá porque ele invadiu um rio lá e queria entrar no rio lá com a construtora dele, cara. Vou falar um negócio aqui, vai ficar até chato, mas azar, é verdade. Aí o cara chegou e mandou um recado, falou assim, porra, eu até admirava o Ramos, mas olha, aqui ele me criticou. Eu até admirava ele, mas agora eu falei assim, a sua admiração eu dispenso. Tu largou a tua família pra trocar pra uma mulher que tu conheceu no swing, irmão. Tu conheceu uma louca no swing, largou tua família e agora tu vai pro swing, tu senta na roda com teus amigos e fala assim, cara, que loucura, tá? A minha mulher fica procurando outras mulheres pra mim. Que tipo de... Tu acha que eu quero ser admirado por esse cara? Eu quero que ele fique longe de mim, esse Zeca aí. Entendeu? Além de tudo, deu golpe numa galera da cidade ainda. Tu acha que eu quero ser admirado por esse cara? Cara, eu quero mais que você não goste de mim. Cada vez que um cara como esse fala assim, não gosto do Ramos. Pessoas que abominam as práticas que ele fazem, começam a gostar de mim. É que tu perde um público pra ganhar outro, né? E faz parte do jogo isso. Mas aí é que tá o lance. Não seja um agradador. Porque se eu começar... Por exemplo, eu sou policial. Sempre falei que não gosto de maconheiro. Pra mim, maconheiro vale menos do que adubo. Pra não falar o termo correto. Não gosto. Agora, virei político. Se eu virei político e começar com um discurso de liberação, porque gera renda, porque isso, porque aquilo, tem 50 milhões de desculpa pra isso, pra dizer que liberação. Eu não vou ganhar o público dos maconheiros, não vou ganhar. Mas eu vou perder o público de quem é conservador e gosta de mim. Ou eu vou ganhar um aqui para perder 10 aqui. Eu não sou um agradador. O agradador, ele nunca vai conseguir se satisfazer. Porque ele está sempre procurando satisfazer os outros. E você lê Dale Carnegie, e você lê Jordan Peterson, e você vai chegar a essa conclusão também. Faz uma análise de persuasão, oratória, e tu vai descobrir que ser um agradador não vale a pena. Sim. Bate-papo aí, cara, a gente tinha 3 blocos pra fazer em 1 hora, não deu pra fazer 1. Mas aí, Saulo, eu lembro que conversava contigo pelo WhatsApp e dizia, a gente tem aqui um script, Saulo, temos aqui um script, só que se a gente não seguir ele, melhor ainda. Porque o objetivo do podcast é um bate-papo descontraído. Então, qual que é a ideia? Marcar um outro podcast pra gente bater um papo a respeito de um quiz aí que a gente tem para fazer e também conhecer com mais profundidade a situação do teu trabalho, porque hoje a gente ficou mais na parte relacionada à família, mais na parte ali que realmente move o teu coração de uma maneira indo para o futuro, né? E entendendo um pouquinho do passado. Então chegamos quase à presidência hoje. Entendemos que tudo começou liderando pessoas lá no início, enquanto militares, e que são pessoas e sempre vão ser pessoas. Eu acho que começa antes ainda, começa liderando a si mesmo. A maioria das pessoas não consegue liderar a si próprio. Não consegue. Perfeito. O cara não consegue fechar a própria boca, o cara não consegue manter uma rotina de treino, o cara não consegue se controlar de um vício. Como você quer liderar pessoas se você não consegue liderar a sua cabeça? Primeiro você tem que liderar a sua cabeça. Perfeito. E no militarismo eu aprendi uma parada. Tem uma diferença entre comandante e líder. O comandante, ele é imposto. O líder, ele é aclamado. Ele é eleito. Um líder pode ser um bom comandante. Aliás, um líder sempre vai ser um bom comandante. Sempre o líder vai ser um bom comandante. Mas um bom comandante nem sempre vai ser um bom líder. Porque ele, antes de comandar, ele tem que saber como é comandar. Então, por isso que eu digo que um comandante, se ele quiser ser um líder, ele tem que ser o primeiro a pisar no campo de batalha e o último a sair dele.
Não pode deixar ninguém para trás. Você tem que ser o... E aí tem aquele livro lá, né? Líderes comem por último. Então, mais ou menos fala sobre isso. Sim. Então, vamos lá. Fazendo aqui uma... Se me permite aqui na câmera, Lívia. Galera, bate-papo aí animal. Estendo aqui o nosso agradecimento para a galera que continua nos acompanhando aqui no Instagram. Manda um aviãozinho ali para aqueles que não viram, para vir aqui assistir a situação do nosso bate-papo. Aprendemos muitas, mas muitas coisas hoje aqui com o Saulo Ramos, né? Nos permitiu subir mais um degrau do conhecimento, da experiência, e esse é o bacana. Eu partilho da ideia de que existem duas formas da gente crescer enquanto pessoa. A primeira, conhecendo pessoas. Quando criança, tu vai conhecendo pai, mãe, vai conhecendo pessoas, vai crescendo, aprendendo valores. E depois lendo. Ler é difícil, mas ter pessoas na nossa frente com realmente valores consolidados para nos influenciar cada dia ser uma pessoa melhor, elas é que permite que a gente consiga alcançar cada vez mais aquele segundo degrau, aquela segunda linha para ter uma vida melhor para a gente e para aquelas pessoas que estão aqui ao nosso redor. Faço aqui 3 observações com relação ao teu bate-papo e que mexeu com o coração, cara. Porque do modo como tu colocou, foi a primeira vez que eu ouvi isso, reitero, aqueceu o coração, tá, Ramos? A primeira delas, cara, a gente tem que entender que a gente tem que falar com quem precisa ouvir e não com quem está do nosso lado, às vezes. Então, tu tem que falar não com o vereador, tu tem que falar com a população. Para engajar, e aqui eu falo de marketing e rede social. Segundo, e aqui foi forte, né? Cara, não aceite crítica e deixe isso entrar pro seu coração. A não ser que seja alguém relevante. E o outro, e aqui é forte, e vale a pena reiterar o que eu falei anteriormente, porque isso aqui sim, porque às vezes eu não dou ouvido para ninguém. Cara, tem alguém que eu tenho que dar ouvido, sim. Sempre tem alguém para nos ensinar, sempre tem alguém para nos tornar uma pessoa melhor, sempre tem alguém para ir lá e puxar a nossa orelha. Mas esse alguém tem que ter construído. Esse alguém realmente tem que ter a nossa admiração. Porque caso contrário, e tu não tem noção, Ramos, de todo dia, no mínimo, de 2 a 5 pessoas, assim, para se dizer no mínimo, pessoa chega e me diz, Moraes, se eu fosse tu, eu faria isso. Se eu fosse tu, e aqui, ó, se eu fosse tu, ei, não, e daí o mais engraçado... Por que tu não faz isso? O mais engraçado é que a pessoa diz assim, ela começa, eu, se fosse tu... Obrigado. Sempre começa com o eu. Eu, se fosse tu, faria assim. Eu, se fosse tu, eu... Normalmente, tá pior que eu. Não, mas batata, pô. Então, batata. assim... Até porque o cara que tá melhor que tu não vai te dar a morta de graça. Não. Ele Cobra. não vai te dar a morta de graça. Todas as vezes, salvo raríssimas exceções, e hoje é uma exceção, Ramos. Hoje, Saulo, é uma exceção. Das vezes que eu não paguei para ter conhecimento que me levasse para um outro nível. Tá ali a caixinha aqui. Abre essa caixinha aí, se me permite. Aí estão os cursos que eu fiz esse ano. Então, esse ano, mais de 6 cursos feitos. E todos... Um por mês. Um por mês, no mínimo, eu faço. Então, assim, no mínimo um por mês. E para ter quem tem conhecimento para nos levar para um outro nível... E tá aqui a Lívia, que não nos deixa mentir. Esses dias a gente foi num curso aqui em Floripa, de 2 dias, que foi mais de R$1.000 por cada ingresso, né, Lívia? Conhecimento de valor, ninguém dá de graça. Cobra e cobra caro. E não é errado. Não é errado. Porque às vezes demorou lá 30 anos para ter aquele conhecimento. 30 anos. Então, meu muito obrigado, de coração, tá? Por partilhar o teu melhor, por partilhar coisas que hoje
tu colocou aqui, Moraes, isso eu nunca falei de uma maneira pública, mas vou falar, obrigado por compartilhar coisas assim do fundo do coração e quem te sente, que é de verdade. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui. Sabemos que tem bastante seguidor, mas sempre tem espaço para mais, então pedir gentilmente, naquela câmera lá, chamar a galera aí para te conhecer, porque isso vai pro YouTube. E lá no YouTube tem muita gente bacana também que pode aí vir te abraçar e conhecer um pouco mais de quem é o Saulo, quem é o Ramos, quem é essa pessoa. Aqui tem mais um admirador, tem mais um seguidor. Obrigado. Moraes. Obrigado. Me acompanhe nas redes sociais, é Ramos_Policial 04. Por que 04? É porque essa é o minha sexta conta no Instagram. Eu tive 5 contas banidas no Instagram, né? Porra. Então, primeira banida, segunda banida, aí eu comecei na minha terceira conta, começou como Ramos Policial. Daí foi, de fato, Ramos Policial. Aí Ramos Policial 02, Ramos Policial 03 e agora 04. Eu tive muitas contas banidas. Vocês vão pensar assim, mas o Ramos é mais um carinha da internet que foi pra política. Não, quando eu fui pra política eu não tinha 90 mil seguidores como eu tenho hoje. E na política, 90 mil seguidores também nem é grande coisa assim. Mas não é a quantidade de seguidores, é a quantidade de pessoas que você consegue impactar com o teu trabalho. Tem muita gente que não me segue, mas sabe quem eu sou, porque já me viu por aí na internet. Hoje eu circulo no meio político com muita facilidade, porque as pessoas já me conhecem e mais, conhecem o meu trabalho, porque o meu Instagram você não vai ver o Ramos rebolando lá, você não vai ver esse tipo de indecência, que nem tem político que faz qualquer coisa para aparecer. Não, o meu do Instagram é trabalho, é política de verdade, é política levada a sério. E eu faço política pro povo, não faço política pro político. E é por isso que o povo gosta de mim. E até arrisco dizer, por isso que o povo me ama. Porque se você for comigo, se tu andar comigo na rua em Itapema, tu vai ver a loucura que é. Que massa, hein? Que massa. Pô, parabéns aí. Parabéns mesmo, de coração. Tá? E dou palestra também. Aí. Dou palestra para os adolescentes nos colégios públicos. Tá? Quero ressaltar, dou palestra de graça para os adolescentes nos colégios públicos, porque assim como eu já fui adolescente e eles precisam de orientação, eles precisam entender que dá para vencer na vida sem ter nascido rico. E mais do que isso, eu queria deixar esse final, eu queria deixar uma mensagem. Hoje, o conceito de sucesso está muito relacionado ao dinheiro. E a internet causou isso. Isso é muito culpa da internet. E o adolescente hoje, todo ele quer ser rico para ser bem sucedido. Então é o cordão de ouro, é aquele negócio todo. Mas o conceito de sucesso de verdade ele é relativo. E para mim, por exemplo, o conceito de sucesso não está relacionado a dinheiro, está relacionado a ter relevância. E hoje eu me considero um cara bem sucedido porque eu tenho relevância na minha comunidade, porque as pessoas me procuram para resolver. Então, as pessoas me veem como alguém relevante. Mas antes do Moraes me ver como alguém relevante, eu levanto, escovo os dentes, olho no espelho e eu me vejo como alguém relevante. Então, assim, como é que eu vou fazer para ajudar esse povo hoje? Como é que eu vou fazer para mudar a vida desse povo hoje? Como é que eu vou fazer para mudar a vida da minha cidade hoje? Como é que eu vou fazer para varrer o quintal da minha casa hoje? Que a cidade é o quintal da minha casa. Eu tenho que dar um jeito nessa cidade. Então é assim que eu vejo. E não só como dinheiro. Os caras querem, tá todo mundo focado em dinheiro, 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 dinheiro. É bom ganhar dinheiro? É bom. Eu vivo com pouco, porque eu sou um cara de origem simples. Eu vivo com pouco. Até confesso, gostaria de ganhar um pouquinho mais, pelo menos o dobro do que eu ganho hoje, para eu viver uma vida confortável. Para eu poder fazer tudo que eu faço com mais tranquilidade. Porque hoje, para mim, tudo é gasto. Até o combustível, às vezes, é um impedimento. Por exemplo, tem que ir lá num evento lá em Chapecó e é R$1.000 o evento. Não dá para eu ir. Não dá. Tipo, o Moraes acabou de citar um negócio aqui, né? Fizemos um curso, eu e a Lívia, R$1.000 cada um. Lá em não sei aonde. Aí tem que pagar o hotel, tem que pagar isso, alimentação e tal. Acaba saindo 5.000. O curso é 1.000, mas custou para ti
custou para ti 2 mil mais 3 mil da logística. Às vezes isso me impede. Então, para isso, eu queria ter um pouco mais de dinheiro. Mas não é ter um pouco mais, não é ter dinheiro, ter mais dinheiro para poder botar um cordão de ouro aqui. Que, para mim, aquele cordão de ouro com uma placa de ouro desse tamanho aqui, para mim aquilo ali é um crachá de idiota. É a mesma coisa botar um crachá e escrever sou idiota. Não é, porque a pessoa que olha para isso e acha que isso é sucesso é idiota. Então eu tento transmitir isso para os adolescentes, que eles podem ser alguém relevante, que eles podem vencer na vida mesmo sem ter dinheiro. E eu sou um exemplo disso. Eu venci na vida e isso aqui é 1%. 1% de onde eu vou chegar. Aqui é 1% do que tem reservado para mim. Perfeito. E tenho certeza isso vai se concretizar, tá? Tenho certeza. Galera, vamos lá então. Maravilha, maravilha, maravilha. Bate-papo animal pra galera que tá ali ao vivo no Instagram. Dr. Moraes aqui, dia a dia, compartilhando conhecimento de valor, histórias, biografia que nos permite crescer. Estamos aqui, essa gravação aqui também vai pro YouTube, então, galera aí do YouTube que tá vendo o programa agora gravado e tá aqui no finalzinho. Algumas pessoas às vezes vêm aqui no finalzinho só para ver, né, ali a situação do último discurso do convidado, o último discurso que eu tô colocando aqui, e fica tranquilo, eu já fui lá pro final do vídeo também, mas eu faço um convite para ti, cara, especial. Se tu tá aqui no final, guarda no coração aqui 3 informações. Primeira, esse é o podcast que vai te levar para um outro nível. Segundo, não quer ver todo o podcast? Se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, meu amigo. Se inscreve no canal, minha amiga. E daí depois, aquele corte com insight massa que o Saulo trouxe aqui para nós, ele vai ser entregue em primeira mão para ti. E o terceiro, e o mais legal, cara, isso aqui a gente coloca de uma maneira muito curiosa, muito, muito carinhosa. O Saulo tá aqui, não me deixa mentir. Cara, tem aqui uma pessoa trabalhando com a gente, só cuida aqui dessa parte do podcast do escritório e trabalha ali com a parte de inteligência artificial também. Tem carteira assinada. Ganhei relativamente bem, né? Estamos gerando emprego. E tem um computador aqui de, sei lá, essa estrutura aí passou mais de 200 mil em equipamento aqui. Tu não me deixa mentir, né, cara? Aqui, tranquilo nessa sala aqui, uns 200 mil. Mas por que eu falo isso? Pra dizer que, cara, foi muita grana gasto, o nosso tempo, com um único objetivo. O principal. Claro, tem outros, não vou ser hipócrita. Tem outros objetivos. A gente aqui vai ficar mais conhecido, mas tem um principal, que é aquele que move o meu coração. A gente está aqui conversando com pessoas mais inteligentes que a gente, para que a gente leve esse conhecimento para as outras pessoas, a gente viva num mundo melhor. Porque eu acredito que para a gente viver num mundo melhor é lendo e ouvindo pessoas. E o que a gente faz aqui é isso. É compartilhar conhecimento de valor, Sal. De valor. Eu acredito muito nisso. Porque o mundo que a gente está agora, eu e tu, é o mundo que a minha filha Laura, de 8 anos, vai estar. É o mundo que os filhos dele vai estar. É o mundo que os nossos netos vão estar. Então a gente tem que tirar uma parte do que a gente ganha para investir nisso. No que pode permitir que a gente viva no futuro, num mundo melhor, em que os nossos filhos vão estar. Porque a gente vai estar lá. E saber e você que é jovem, né, saber que tem gente, que nem a Lívia, que vive disso, e eu, por exemplo, eu tenho um assessor só para cuidar das minhas mídias. Cara, que massa. E ganha bem, ganha mais do que bem mais do que ele ganhava antes. Cuida das minhas mídias. E para você ver como eu levo política a sério, Moraes. Como eu levo a política a sério. O meu assessor que cuida da minha mídia foi um processo seletivo que eu fiz para trabalhar no meu gabinete. Ele não votou em mim, não fez campanha para mim. Aliás, ele nem sabia quem eu era. E eu fiz uma campanha na internet para fazer um processo seletivo para uma pessoa trabalhar com o meu marketing. Bacana. Tá? Só que assim, aí pensa assim, nossa, é por isso que o teu marketing é tão bom. É mais ou menos. ele faz as edições ali, mas o insight, as ideias, tudo, o que vai ser feito, tal, tudo sai daqui. Mas é 24 horas por dia pensando na população, pensando
me conectar com as pessoas ali. Pô, perfeito. Então, você que é jovem, tem muita gente vivendo disso, vivendo e ganhando bem disso. Então, em vez de ficar bebendo, usando droga, fumando, cara, foca. Se tu gosta de estar na internet, foca em aprender sobre a internet e como trabalhar nos bastidores da internet. Porque não é todo mundo que vai ficar famoso na internet. Mas para um famoso, tem que ter 10 trabalhando por trás para fazer aquilo acontecer. Sim, e de fato é exatamente assim. Não tem outro jeito. Beleza? Obrigado, meu querido. Obrigado, irmão. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. Gostei demais. Galera, um forte abraço aqui do Moraes. Ficamos agradecidos com a tua participação aqui e te esperamos no próximo bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes de número 65. Deus abençoe hoje sempre. Um forte abraço.